De volta com o CNN 360, 3 horas e virou agora 26 minutos. A Amazônia deve ter o período de estiagem mais severo em 20 anos, 2 décadas. As condições climáticas extremas levaram o governo federal a reconhecer estado de emergência em mais de 50 municípios, isso em toda a região norte. Para tratar desses e outros assuntos, a gente recebe aqui, como anunciamos previamente, o governador do Amazonas, Wilson Lima. E eu já quero, além de tudo, dar boa tarde, boas-vindas aqui, governador. Pedir para a Luísa Martins, que fez a ponte para viabilizar essa entrevista, para abrir a nossa conversa e fazer a primeira pergunta. Luísa. Vamos lá. Boa tarde, governador. Um prazer tê-lo aqui no 360. Eu queria perguntar, só para a gente começar e até situar a nossa audiência, né, em relação à situação atual do Estado. A gente conversou, né, sobre esse tema alguns dias atrás e o senhor falou que há uma preocupação de que todo o Estado esteja em situação de emergência em aproximadamente 20 dias. Essa é a expectativa mesmo? Qual o panorama, qual o cenário hoje que a gente tem e o que tem sido feito de medidas mais emergenciais para conter essa situação? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Yuri. Boa tarde aos telespectadores. Desde o início do ano que nós estamos num comitê de acompanhamento da estiagem e já tínhamos uma ideia do que seria a estiagem para esse ano, levando em consideração o que aconteceu no ano passado. E no início do ano, nós já começamos a fazer contato com a indústria, com o comércio, com aquelas instituições e empresas que tratam de serviços essenciais, que fornecem serviços essenciais, como as térmicas, né, que fazem o abastecimento da energia elétrica nos sistemas isolados do interior. Mas esse ano a seca, a estiagem, ela se antecipou em 30 dias. Os níveis dos rios estão abaixo, se comparado com todas as grandes secas que nós tivemos no estado do Amazonas. E aí nós temos 9 calhas de rio e todas, nesse momento, estão comprometidas. Nós temos 3 grandes problemas com relação à questão da estiagem. Um é a questão humanitária, porque algumas comunidades já começam a ter dificuldade a acesso a alimento e água potável. Temos o problema da navegação no Alto Solimões, por exemplo. A navegação em alguns trechos já está comprometida. É o caso, por exemplo, dos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, que fica ali na fronteira com Colômbia e Peru. E temos a questão das queimadas. Quando há um período prolongado sem chuva e de estiagem, naturalmente que essas queimadas acontecem com mais frequência. Então, com relação à questão da ajuda humanitária, a nossa previsão é de envio de 130 mil cestas básicas para o interior e microsistemas de abastecimento de água. Nós já começamos a enviar 30 mil neste primeiro momento. Tem a questão da dragagem dos rios, em que o governo federal, através do DENIT, tem um processo que está em curso. Eu tive reunido, inclusive, com o diretor-geral do DENIT e a expectativa é que agora, já no início de setembro, essa dragagem comece. E tem a questão das queimadas. Nós estamos com 400 homens, sendo 300 do governo do estado e mais 100 do governo federal, do Prévio Fogo, também do IBAMA, no sul do Amazonas e também na região metropolitana. Pois é, governador, deixa eu tratar então essa questão que o senhor mencionou dos focos de incêndio. Ontem houve uma grande reunião, tanto de integrantes do governo federal, ministros como Rui Costa da Casa Civil, Marina Silva do Meio Ambiente, entre outras autoridades federais, e vários governadores, incluindo o senhor, tanto da região amazônica quanto também da região do Pantanal. E um dos dados que nos chamou a atenção é que metade dos focos de incêndio na Amazônia estão concentrados em 2 dezenas de municípios, 21 municípios para serem mais precisos. Como vão ser as ações, então, nesses pontos no que diz respeito ao estado do Amazonas? Se eu não errei a conta aqui, 5 desses 21 municípios ficam no estado que o senhor governa. Ontem, na reunião de ontem, houve um compromisso do Ministério do Meio Ambiente de começar uma força-tarefa integrada entre governo federal e também governo estadual em 3 estados. Amazonas, Rondônia e Pará, que são os estados que concentram os municípios que representam o que você falou, aproximadamente 50% desses focos de incêndio. Agora, é importante ressaltar o seguinte, que 7% desses incêndios, especificamente no estado do Amazonas, são de responsabilidade do governo do estado. O restante são de vazios cartográficos, que a gente não sabe a quem de fato é a responsabilidade, e a outra parte disso, mais de 60%, são de responsabilidade de fiscalização do governo federal. Mas o que eu coloquei ontem na reunião? Esse é um problema que, ao meu ver,
nós vamos ter que conviver com ele por muitos anos. Não adianta só o Estado ou só o governo federal trabalharem de forma separadas, porque nenhum dos entes tem condições de sozinho combater essas queimadas. E aí o meu grande questionamento ontem é para que governo federal, estadual e as prefeituras estivessem na mesma página nessas ações integradas e que esse comitê ou esse grupo ele não fosse só nesse período em que nós estamos vendo a floresta queimar, mas tem que ser um grupo permanente e para que a gente pudesse montar estruturas que fossem resilientes a essa questão das mudanças climáticas e estruturas como aeronaves e pelotão que estivesse de prontidão para que no momento em que fosse necessário ele fosse acionado. O que nós estamos fazendo no estado do Amazonas? Nós temos um projeto de aproximadamente 80 milhões de reais, com recursos do Fundo Amazônia, do Ministério da Justiça e do Governo do Estado, para montar 21 brigadas nos 21 municípios que representam 95% das queimadas, para que haja essa pronta resposta lá nos municípios e que essas brigadas sejam permanentes, não só no período do fogo, mas que elas estejam lá até como uma medida pedagógica. Porque na hora que o criminoso vê, ou aquele que vai cometer esse delito ambiental, sabe que tem uma estrutura estatal ali, dificilmente ele vai querer tacar fogo ali na região próxima onde tem essa estrutura do governo do estado. Luísa? Governador, a gente tem falado também sobre o impacto que a estiagem pode ter no processo eleitoral, né? Na logística das eleições. Eu sei que isso é uma atribuição do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, mas no âmbito do governo, qual é a sua avaliação? Há uma preocupação, por exemplo, com um índice aí de abstenção alto? Quais estão sendo os principais desafios para que as urnas cheguem, para que os eleitores possam também se locomover? Haverá mudança nas zonas eleitorais? Trace, por favor, um pouco do panorama em relação às eleições deste ano. Nós temos trabalhado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, inclusive desde o início do ano que a gente vem informando ou entregando esses boletins dessa questão da estiagem para o Tribunal Regional Eleitoral. Parte da estrutura de mobilização ou de entrega de logística dessas urnas, o governo do estado dá apoio, a segurança é feita pela nossa Polícia Militar e a maioria dos locais de votação também são do governo do estado, que são as nossas escolas. As urnas, inclusive, começaram a já ser enviadas para o interior. Já há algumas comunidades em que o TRE terá dificuldade de fazer com que essas urnas cheguem. Em alguns casos vão ter que ser levadas de carros, outros casos vão ter que improvisar pequenas embarcações para fazer com que essas urnas cheguem lá. Agora tem uma outra preocupação com relação a isso, Luísa, que é a questão da abstenção. Porque lá em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, que fica lá na divisa com a Venezuela e com Roraima, lá na conhecida Cabeça do Cachorro, tem indígenas que para votar saem da sua comunidade e passam 20 dias remando para poder chegar até o local de votação. Então é muito provável que esse tempo deva ser muito maior agora e é muito provável que essas pessoas, que esses indígenas não consigam chegar até um local de votação. Governador, deixa eu abordar um outro aspecto, aproveitar a sua presença. Toda essa questão da estiagem joga a luz sobre as dificuldades logísticas do estado do Amazonas, né? Um pouco antes aqui da conversa, estava até comentando com o senhor o quanto talvez nenhum país do mundo tenha tantas dificuldades logísticas, um desafio logístico pelas questões da floresta, dos rios e etc., como o estado do Amazonas. Como o senhor me disse, o Amazonas, se fosse um país sozinho, seria um dos 20 maiores do mundo. E nessa questão, há toda uma discussão em torno da BR-319, para ligar Manaus a Porto Velho, um projeto que desperta a preocupação do ponto de vista ambiental e que poderia, na visão de alguns especialistas, inclusive ser um fator que levasse a um maior desmatamento ou até a aumento de queimadas na Amazônia. Como que o senhor vê a tramitação desse projeto e o quanto, na sua avaliação, é possível se ter esta rodovia sem ter essa rodovia ampliada, né, melhorada, sem ter impacto ambiental na região? O povo do Amazonas não aceita o discurso de que não é possível a gente sair do isolamento e que não é possível pavimentar ou recuperar a BR-319. Eu estou falando de uma estrada que foi inaugurada lá em 1976. O que precisa na BR-319 é manutenção.
Se você me disser, ou se o governo federal disser para o povo do Amazonas que essa é uma rodovia cara, ou 2 ou 3 vezes mais cara que uma outra rodovia em outro lugar, a gente aceita. Agora, dizer que não é possível pavimentar a BR-319 e começar a construir uma narrativa de que a BR-319 vai aumentar desmatamento ou vai aumentar os crimes ambientais, isso é inaceitável. Não dá para o governo brasileiro simplesmente querer construir uma história de protetor da Amazônia e colocando a população do estado do Amazonas de joelhos. O estado do Amazonas e a sua população estão dispostos a atender a todas as condicionantes ambientais. Se é para colocar chip no carro que sai ali do Careiro para ir até Porto Velho, não tem problema. Se é para colocar portal, se é para colocar câmera, se é para colocar balança na BR-319 para pesar os carros para não ter carga pesada, tudo isso o governo do estado está disposto a fazer. Agora não dá para a gente continuar no isolamento. E nós tivemos uma série de episódios que mostraram a importância que a BR-319 tem para o nosso povo. Agora, por exemplo, nós corremos o risco de ter um desabastecimento muito grande no comércio. No ano passado, nós tivemos entre 25% e 30% de desabastecimento no estado do Amazonas. E a BR-319 seria agora a nossa salvação, seria uma das alternativas que nós teríamos para minimizar esses impactos da estiagem. Governador Wilson Lima, agradeço demais a participação do senhor, agradeço também a Luísa Martins, que me ajudou a conduzir essa entrevista com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Uma boa tarde, um bom resto de semana, governador. Muito obrigado.